Saudações, nobres ouvintes deste pobrecast desesperançado. Eu vou dar os meus questões daquele vídeo, daquele short, né, que eu fiz logo cedo, que é sobre a arte de conspirar, né, que é a arte imitando a vida e a vida imitando a arte. E vou explicar por que isso. Duas coisas que muita gente fala para, digamos, tentar botar uma razão onde não tem. E basicamente parte do trabalho científico é esse, né? Achar uma razão. Que é o seguinte. Temos a estratégia das tesouras e temos também a teoria das ferraduras. Da ferradura. A teoria da ferradura menos desconhecida, vou explicá-la brevemente. Tá? Com dois exemplos. Os bolsonaristas, que são chamados de extrema-direita, né, pelos jornalistas, mas tem todo tipo de gente lá. E o PCO, também uma esquerda conservadora que defende o trabalhador, né, e uma esquerda que dá porrada e não a bunda. Do PCO. Então o que acontece? Eles são a favor do livre comércio de armas, por exemplo. E aí dizem que conforme são ideologias que se contactam. E isso se vê porque basicamente o PCO ele firma posições, ele tem posições firmes que acabam conseguindo, e aí dizem que basicamente é tudo a mesma coisa. O que acaba não sendo, se você for olhar o todo. E também vem a estratégia das tesouras. O que acontece de fato também, um exemplo clássico são a disputa PT-PSDB. É claro que eles nunca foram grandes rivais, certo? Principalmente Lula e Fernando Henrique. Eles tinham muitos problemas em comuns. Primeiro era o caos econômico pós-ditadura, né? Na verdade até causado até anterior à ditadura, para ser mais preciso. Porém, mas também o PT tinha mais radicalismo, certo? Ele foi se moldando ao longo do tempo, moldando o discurso dele. Perfeito, tanto que tem até o documentário que virou manchete, onde você tem o Zé Dirceu, não lembro se na época presidente do PT, mas discursando ao lado do então senador Mário Covas. Perfeito? Mas vamos ao que interessa. Realmente eles têm ideologicamente comum. O PSDB, apesar de ser historicamente identificado como um partido de direita, não. Basicamente ele é o partido da situação, que foi principalmente no estado de São Paulo, e que basicamente também era o único que competia com o PT a nível de Brasil, certo? Tanto que o PMDB só foi tentar de novo lançar um candidato à presidência com o Henrique Meirelles. Bom, enfim, voltando. Então o que aconteceu? Tudo isso são basicamente coisas que estão correlatas, são realmente coincidências que se pode chamar, porém elas não têm valor em si, tá? Não tem uma conspiração em si para prender todo mundo ou escravizar. Isso daí já acontece, tá? Nós já somos vigiados de tudo, esse é outro tema. Mas agora, essa teoria, ela tá virando realidade, essa estratégia. Quem colocou, que é no Pablo Marçal e no Guilherme Boulos, certo? Apesar de o Pablo Marçal ser uma figura que todo mundo diz que é extrema-direita, o pós-Bolsonaro, então o bolsonarista mais bolsonarista que o Bolsonaro. E aí também tem gente que diz, o Bolsonaro, não, ele tá vendo o quê? O que acontece? Estamos vendo que o Marçal, ele tá apoiando o Boulos realmente porque ele ficou falando o tempo inteiro mal do Bananinha, que é o Nunes, Ricardo Nunes. Perfeito? E aí temos sim, por exemplo, você vai ver que tem foto do Paulo Marçal no lead, que é do João Dória,
Então assim já temos alguém preparado. Então realmente aí no caso estamos vendo isso de fato acontecer, essa estratégia. Porque primeiro o Boulos ele está desesperado porque ele está sendo enganado, tapeado pelas pesquisas. Perfeito? Em São Paulo, por exemplo, o Datena estava em quarto lugar, empatado com a Tabata Amarais, e no final ele ficou com menos, efetivamente ele teve menos de 2% dos votos. Outra coisa que também converge nisso é o seguinte fato. O Marçal, ele, ao contrário do Bolsonaro, ele é um caipirão, mas não é um caipira burro. Tá? Ele nasceu pobre, mas não nasceu otário como o Bolsonaro. Certo? É um vigarista igual, só que o Bolsonaro é um ladrão de galinha, ele é um ladrão, ele engana o dono do galinheiro. Perfeito? E então o Boulos, no seu desespero, realmente aceitou esse ajuda do Marçal, e aí sim que realmente reside a estratégia. Você vai se fechando, porque aí você tem mais controle. Veja só o número o caos político causado de fato pelo bolsonarismo, e até pode-se dizer pela Lava Jato anteriormente. Entendeu? E até pelo próprio PT, pela sua política econômica que o Lula está amargando agora que ele implantou. Certo? Ele está tentando resolver, basicamente enfiando a tromba do elefante na bunda do povo. Perfeito, então assim, por que essa estratégia? Alguém pegou essa ideia, né, e pensou, olha, a gente pode forjar uma esquerda, a gente pode forjar uma direita, e daí ter controle da situação, de fato, entendeu? Porque o que acontece? E nisso você vai realmente passando a boiada, porque o importante é o poder legislativo acima de tudo, entendeu? Então assim, por exemplo, eu disse anteriormente que o Bolsonaro conseguiu uma vitória no primeiro turno da eleição de presidente, elegendo 99 deputados só do partido dele. Basicamente ele tinha 1/3 do Congresso sob comando dele, mas ele não tem cérebro para isso. Então você pega um cara que finge ser tão brucutu quanto o Bolsonaro, só que tem um cérebro, entendeu? E como o Marçal, como eu disse, ele tem aquele sotaque interior, ele é jeca, mas ele consegue se desenrolar. Certo? Ele sabe causar frição, até mais que o Bolsonaro. E aí você tem o Boulos que tá desesperado, e faz isso também, que também é um candidato adestrado, certo? É que nem o Fernando Haddad, quando ele assumiu a prefeitura, quando ele se candidatou à prefeitura, ele tinha o cabelo todo preto e teve que jogar um dressing, né, digamos assim, pra ficar meio grisalho, né? Pra dar uma envelhecida. E agora sim que ele tem esse cabelo grisalho aí, que os brancos se foram, certo? Quase 2 décadas depois. Mas nem tantos que 3, né? Acho que, perdão, uma só. Mas enfim, é isso. Basicamente temos uma elite dominante, tanto de plutocratas quanto de políticos, que querem controlar todo o processo político. E nesse caso não é uma conspiração, é um fato. Tá? O PT e o PSDB estão... O PT e o PSDB, como eu disse, eles disputaram realmente o poder e até disputaram com seriedade. E eu digo isso porque, por exemplo, você já tinha uma situação dramática, por exemplo, dizendo que o Lula que ele não ia pagar a dívida externa e tudo mais, e aí quando ele assumiu ele fez a Carta à Nação, que era na verdade para os empresários dizendo que ele ia se comportar. Perfeito?
basicamente dar dinheiro na mão deles, muito dinheiro, e garantir que se eles tivessem prejuízo, eles iam ter que cobrar, eles iam ser pagos, certo? Para acalmar. E o que acontece com... E é isso, tá? Basicamente a gente quer ter controle e dizer que a gente deve escolher aquele candidato porque são os que estão disponíveis. E bom, e vai continuar a mesma coisa, tá? Não espere grandes mudanças, mas pelo menos fica live, que é onde eu vou beber lá pelas 15 para meia-noite, para votarmos inconsciente, tá? E se você quiser me acompanhar agora, que está na urna, sabe, assim, fazer algo bem interessante, aproveitar o voto, certo? Fazer a festa da democracia terminar em barraco. Pois é. Certo, tudo mais é isso, tá? Não espere de onde não tem de onde tirar. Obrigado.